Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. Hoje nós queremos falar sobre quem são os querubins, que figuras maravilhosas, misteriosas, que poderes eles têm, em que formas eles podem se transformar. Então, nós queremos pegar um pouco do aparato bíblico e também trazer algumas curiosidades do contexto judaico sobre isso, já que nós somos judeus cristãos, né? Então vamos lá. Querubim do hebraico, queruv, tá? Do plural, queruvim. O que ele é? Um ser sobrenatural, né? Espiritual. Ele é mencionado no Antigo Testamento. Em livros pseudônimos, nós já falamos um pouco sobre essa questão dessa cultura. Precisamos retirar um pouco essa palavra apócrifo, né? Porque soou por muito tempo pela ortodoxia como falso. E não é bem sobre isso que a gente quer falar e denegrir a imagem desses textos que tem um valor e contexto histórico muito forte, tá bom? Então, em muitos escritos judaicos conta-se sobre os querubins. E também os cristãos, como por exemplo o Dionísio, né, grande teólogo, ele vai trazer um pouco dessa estrutura. São Tomás de Aquino, ele fala sobre isso. Os querubins pertencem ao segundo escalão. Nós vamos falar um pouco, vamos fazer uma série sobre anjos e vamos falar sobre os 9 escalões. E os querubins eles estão na segunda categoria, perdendo apenas para os serafins, tá? Então, quero dizer logo aos irmãos e amigos que os querubins eles não são figuras apenas da revelação cristã, judaica, tá? Eles têm um contexto muito antigo também. Por exemplo, na tradição assíria ou assórica, né? Eles são colocados como seres alados. São os carubs, e a gente vai falar sobre eles depois também, os caribus, tá? Nós temos também, por exemplo, lá no Egito, na mitologia egípcia, você tem as esfinges, né? E aí, a gente vai falar isso mais à frente, vocês vão perceber que existiu aparições desses sujeitos lá no início do mito, da criação, tá? E todo um contexto também, segundo a cultura desses povos. O profeta Ezequiel presencia também a sua experiência com eles a partir dos 4 seres viventes. Também vamos falar isso um pouco mais à frente. Mas os querubins, no contexto bíblico das narrativas, eles estão desde o Gênesis 3, capítulo 24, né? O homem foi expulso, tá? E Deus colocou os querubins ali em duplas, né? Ao oriente do Jardim do Éden. E o refugir de uma espada, né? Uma espada flamejante que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, porque Deus não queria que o homem comesse do fruto para não viver uma vida de pecado eterna, né? Então é importante entender que, primeiro, na Bíblia, toda vez que você vê querubins, a maior parte do contexto ele vai estar sempre em dupla. E na curiosidade, a partir da cultura judaica, você vai entender um pouco sobre isso, tá? E as ocorrências nos textos são muitas, como Gênesis 3, 24. É importante, Salmos 81, pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins e resplandece. Salmos 99, 1. O Senhor reina, tremam os povos, e ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. Isaías 37, 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. E também os querubins constituem a carruagem que serve Deus e se serve para descer a terra. Sabia disso? Então é importante, por isso vocês vão entender isso mais à frente sobre a tradição assórica, né? Os assírios, os caribus. Vocês vão ver até nos museus dessa cultura, tá? Em 2 Samuel 22:11, tá escrito assim: E subiu sobre um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Então o querubim aqui ele está em uma forma de um ser celestial como um animal, né? Um ser supremo alado, e Deus sobe nele e cavalga, né? Só
E isso é maravilhoso. Eu quero falar um pouco agora sobre os querubins segundo os judeus, porque é importante, primeiro, entender que o Antigo Testamento foi produzido pelos judeus. Então, a origem dos textos são deles. Então, para toda pessoa que quer compreender o Antigo Testamento, tem interesse, é importante entender os hebraísmos, entender a cultura, entender como eles pensam, ler um pouco da sua literatura. Isso não vai te deixar menos cristão ou, na verdade, vai te dar um pouco mais de graça, né, de conhecimento no processo. Então, segundo a literatura dos Parashat e da Torá, né, não precisamos colocar outras literaturas aqui, mas a raiz da palavra querub, é como vocês sabem, né, o alfabeto hebraico tem 22 letras e cada letra tem uma representação numérica e cada representação numérica tem a sua própria teologia, seu próprio significado. Então, se a gente for fazer uma gematria, né, uma análise desses números, você vai ver que você tem as palavras Kuf, Resh e Beit. E também representa, no final das contas, o número 2. E 2 para os judeus tem a ver com um significado de perfeição, estado de amor, harmonia e também uma representação de Deus ali, porque Deus tira Adão e Eva, coloca uma dupla de querubins para representar também as polaridades, masculino e feminino. Eles utilizam isso também no templo. No templo, depois de Salomão, vai ter esse contexto com a questão da menorá, tá? E a gente não vai falar um pouco disso agora, mas isso está inserido na cultura judaica e é importante entender e não julgar ou criar um preconceito. Ah, isso é místico. É importante entender como eles pensam e respeitar, tá bom? Então os querubins correspondem a Sefirah de Esod, né? Então eles representam o poder espiritual de união entre o homem e a mulher também, tá? Agora, a partir da teologia cristã também, São Tomás de Aquino e os católicos, eles têm uma imagem que não são originais deles. Os judeus do Segundo Templo criam uma espécie de teologia onde o querubim também tem aquela carinha de anjo, de bebê. Eu não sei se os irmãos, os amigos já viram aquelas esculturas, os desenhos, né? A carinha de anjo bebê. E isso vem cá do judaísmo do Segundo Templo, tá? Então, os sábios, como Abraham, Imbi, Ezra, eles vão explicar, né, não só ele como vários outros rabinos, que a palavra hebraica, né, kerub, ou kruv, vem do aramaico e significa como um bebê. Os querubins tinham faces de bebês. O rosto de bebê representa a inocência, tá? O toque delicado dos querubins no Santo dos Santos, aqui é judaísmo do Segundo Templo, tá? Reflete a síntese do amor puro e inocente. Essa inocência existe no Santo dos Santos em um tempo que antecede o pecado original, segundo a sua própria literatura e cultura, tá? Depois deste, os querubins passaram também a assumir papéis de anjos terríveis, porque eles são uma espécie de amorfo, né? Eles não têm uma representação, uma figura própria. Eles podem se transformar em muitos seres, em muitas coisas, tá? Mas o que se deve relevar deles é a essência, o coração, essa pureza dentro deles. E vários comentaristas da Torá, né, como o Abraham Ezra, ele comenta, né, e define a palavra kruv como uma matéria amorfa, né, que podem assumir qualquer forma, tá? Essa é exatamente a propriedade dos querubins. Eles podem assumir tanto formas anjos de luz, né? Anjos atraentes, amorosos, gloriosos, mas também formas de anjos terríveis, né? De seres terríveis celestiais, tá bom? Então, eles têm essa habilidade de se despir de uma forma e se vestir de outra. E além de, segundo a própria tradição, né, incorporar-se como ser humano e fazer o que bem entender, né? Segundo, claro, a presciência e a soberania de Deus. Tá bom? Então esse é o primeiro vídeo sobre quem são os querubins. E aguardem o segundo vídeo aí que a gente vai vir com
um tema bem legal sobre os querubins também, tá bom? Então curta, compartilhe, nos ajude aí. Deus abençoe a todos.